E aí, povo, pova, meninos, meninas, indecisos, tô bem com vocês? Espero que sim. A gente tem mais uma aula agora, continuaremos falando sobre o espaço agrário, tá? Vamos falar de algumas coisinhas que nós não falamos ainda e de outras coisinhas que nós já falamos, mas não tão bem como eu gostaria. Portanto, acompanhe comigo e eu espero que essa seja uma aula que dê para tirar várias dúvidas que vocês possam ter aí em suas cabecinhas, beleza? Então, acompanhe a vinheta aí, me aguarde! Então, voltemos, gente. Galera, é impossível falar sobre essa questão das terras aqui na Amazônia, sobre o conflito de terra, sem falar daquela que provavelmente é a grande responsável por todos os conflitos de terra que a gente tem no Brasil inteiro, né? Não só na Amazônia, mas em todo o território nacional, que é a lei de terras, né? É difícil a gente falar sobre uma lei que foi escrita, foi promulgada há tanto tempo, que ainda traz consequências, ainda traz reflexos nos dias de hoje, né? A lei de terras é uma dessas leis. Por quê? Porque ela foi uma lei que regularizou a posse da terra no Brasil. Isso, na teoria, é até algo positivo, porém, na prática, nem tanto. E a gente vai ver por quê. Galera, antes dessa lei ser assinada em 1850, né, lá no segundo reinado, Dom Pedro II, a terra, ela tinha, a terra no caso do Brasil, né, a terra brasileira, ela tinha ali seus proprietários, normalmente pessoas da nobreza, pessoas ricas, pessoas de posses, e essas pessoas eram donas da terra. No entanto, era possível você, mesmo sem ser o dono da terra, ter posse da terra. Como assim? Você poderia, por exemplo, estar ali numa área de interior, você está numa área que não tem ninguém interessado, mas você acha que aquela terra é legal, você podia ficar com aquela terra. Se você trabalhasse nela, a terra era sua e pronto, ninguém ia dizer o contrário. Só que o Brasil estava passando por mudanças. Quais mudanças? Começava-se a falar na libertação dos escravos, começava ali um incentivo à migração de europeus para virem para o Brasil, até para substituir a mão de obra escrava, né? Vamos lembrar, né? A escravidão ela foi abolida em 1889. Porém, antes disso já se vinha falando muito, já tinha algumas leis, né? Que, entre aspas, dava ali um certo, digamos, uma compensação aos escravos, né? A lei do ventre livre, do sexagenário, por aí vai. Então já começava um processo de libertação desses escravos, né? Ainda muito ali incipiente, mas já tínhamos um início. Portanto, a partir do momento que esses escravos fossem totalmente libertos, e cedo ou tarde eles seriam, haveria necessidade de fazer com que houvesse ainda mão de obra disponível. Agora, a grande questão era, se os escravos vão ser libertos e os estrangeiros que estão chegando no Brasil vão precisar de terra, como é que eu vou deixar esse povo todo livre para conseguir terra no interior do país, sendo que isso vai gerar um problema lá na frente? Qual o problema? A falta de mão de obra nas propriedades. Percebam, então, que o governo está ali com uma situação complicada, porque se ele continuasse deixando assim digamos, a posse da terra aberta, se ele continuasse deixando a possibilidade de qualquer um ser dono de terra, de grandes extensões de terra, isso seria um problema, porque iria faltar gente para trabalhar. Resultado, é criado a Lei de Terras em 1850, tá? 1850. Essa lei de terra, basicamente, ela dizia o seguinte, olha, quem até o momento, até 1850, até a data da assinatura da lei, quem tinha terra, beleza, a terra era sua e pronto. As terras que não tinham dono, oficialmente, elas passam a ser agora do Estado, ou seja, elas passam a pertencer ao Império Brasileiro na época, né? Dom Pedro II. Ou seja, a partir desse momento, se você quer possuir terras, você tem que comprar. Só que para comprar, você precisava de uma grande quantidade de dinheiro, coisa que os escravos, e ex-escravos no caso, não tinham, coisa que os estrangeiros, os europeus, né, imigrantes, também não tinham. Até porque esses imigrantes, eles já vinham da Europa, fugindo de guerras, fugindo de conflitos, de perseguição política, religiosa, enfim, já vinham com vários problemas e dinheiro era uma coisa que eles não tinham. Portanto, ao digamos assim, criar essa lei de terras, você, na verdade, dá origem a essa estrutura fundiária que nós temos hoje. Essa estrutura fundiária que faz com que poucos tenham muitas terras
e muitos tenham pouca ou nada, terra nenhuma, né? Porque assim como hoje, naquela época, para adquirir terra, como eu já falei, você precisava de grande quantidade de dinheiro. Assim sendo, se você é escravo, se você é um imigrante, se você é alguém que não tem dinheiro, você não tem condições de comprar terra. Então o que você faz? Você acaba vendendo sua mão de obra, vendendo sua força de trabalho para os donos das grandes propriedades, para os fazendeiros, para os barões do café, enfim, para as pessoas ricas. Então, na verdade, e isso, se a gente for, como diz aqui no segundo texto, se a gente for fazer um comparativo como foi nos Estados Unidos, a gente vai ver que a situação foi bem diferente. Assim como lá, assim como aqui, desculpe, lá eles também estavam nesse processo de acolhimento de imigrantes, né, que fugiam dos mesmos problemas na Europa que eu já citei anteriormente. Só que lá eles fizeram um pouquinho diferente. Lá eles fizeram o Homestead Act, né? Que percebeu meu inglês aí? Homestead Act. Ah, moleque. Na verdade, o Homestead Act ele é chamado também de a Lei da Propriedade Rural. Essa lei, ela dizia o seguinte, que qualquer pessoa, não importa quem seja, quem fosse no caso, né, se chegasse aos Estados Unidos e se comprometesse a trabalhar na terra, a cultivar a terra por um prazo de 5 anos, ele teria direito a uma propriedade que iria ter até mais ou menos 160 hectares, o que é uma área considerável, né? Então, e essa terra ela era praticamente de graça, né? O que você tinha que fazer era trabalhar nela, se esforçar para fazer com que aquela terra desse frutos, e você pagaria, claro, os seus impostos para o governo, mas depois de 5 anos de trabalho, a terra passaria a ser sua, certo? Então, isso popularizou muito o acesso à terra nos Estados Unidos. Isso fez com que muita gente viesse para lá e muita gente também acabou ajudando no desenvolvimento econômico dos Estados Unidos. Coisa que não aconteceu aqui, porque aqui a questão da lei de terras ela foi feita para proteger o Estado e proteger os grandes proprietários rurais, fazendo com que a população mais pobre e carente ficasse, para variar, abandonada. Pois é, então falando agora sobre alguns dos aspectos de um passado um pouquinho mais recente, né, esses mais voltados à realidade amazônica, a gente tem basicamente esses pontos que eu coloquei aqui, né? Não são os únicos, mas são os principais. Então, em relação ao primeiro, um desafogo das tensões sociais em outras regiões, principalmente no Nordeste. De que forma, galera? De que forma isso aconteceu? Como isso se deu, né? A gente sabe que regiões como o Nordeste, Sudeste também, né? Mas o Nordeste, sobretudo, nessa época, anos 60 em diante, né? Ele possuía e ainda possui, na verdade, né, graves problemas devido à sua estrutura fundiária, que é marcada por latifúndio, né? Como eu falei, é uma coisa que já vem de um tempo bem atrás, tá? E em decorrência dessas tensões, né, desses conflitos, da bagunça que era a questão fundiária no Nordeste, a ideia do governo federal era de estimular a imigração desses sem terra, né, nordestinos, para a Amazônia, né, como de fato veio a ocorrer. O problema é que, como nós já vimos antes, como vocês sabem ou deveriam saber, isso foi estimulado, mas não houve uma contrapartida do governo, fazendo com que a sua promessa de apoio aos nordestinos, aos imigrantes de modo geral, né, fosse cumprida. Então essas pessoas que vieram para cá foram abandonadas à própria sorte, e aí, claro, tu tens ali um foco de conflito muito grande, porque essas pessoas saíram de locais onde não tinham nada, vieram para a Amazônia, um local bem distante de onde viviam, com a esperança, com a promessa de que teria alguma coisa, e de repente se deparam com a realidade de que continuam sem nada, só que agora longe de casa. Então, é claro que isso é um dos principais componentes desses conflitos que aconteceram e acontecem, né, ainda na Amazônia. Um outro ponto é a descoberta dessas jazidas minerais, né, no subsolo amazônico. Na verdade, o governo federal começa esse projeto como eu posso dizer, convocação, convite quase, né? O governo, na verdade, abriu as portas da Amazônia à capital internacional a partir dos anos 70, mas o interesse no subsolo amazônico ele é bem mais antigo, né? Na época do Vargas já se falava sobre isso, até mesmo na Guerra Fria, né? Lá pelos anos 50, já havia registros de estudos do governo americano, né? Falando sobre a questão da viabilidade da exploração mineral aqui na Amazônia.
Já se sabia naquela época, né, o governo americano, que havia um enorme, um gigantesco potencial de exploração mineral aqui, ferro, ouro e outros minerais, que seriam muito importantes, né, para a indústria americana e para o fortalecimento comercial dos Estados Unidos. Então, já não era uma coisa nova. Portanto, quando o governo federal começa aquele processo de leilão praticamente da Amazônia, é, várias empresas vieram para cá e vieram para explorar esse potencial mineral, e onde tivesse ali uma jazida considerável, quem estivesse lá seria gentilmente, entre aspas, claro, convidado a se retirar. As pessoas elas eram retiradas dali na mar porque as empresas queriam usar aquela área para fazer exploração mineral. E é claro que ninguém vai sair numa boa. Resultado, mais conflitos. Havia também essa necessidade do governo brasileiro garantir a soberania do espaço nacional. Lembremos que a gente está falando de anos 60, 70 em diante, né? Período de Guerra Fria. Portanto, havia essa disputa territorial, ideológica, por assim dizer, e esse medo de que a famosa ameaça vermelha, o fantasma do comunismo, chegasse aqui à Amazônia, sobretudo após os soviéticos ocuparem Cuba, né? Então, por conta disso, havia uma necessidade do governo, sabe, bater o pé e dizer, olha, eu estou aqui, a Amazônia é minha e acabou, ninguém vai pegar isso daqui da gente. Na verdade, o governo estava fazendo o papel de guarda-costa, né, dos Estados Unidos, guardando a Amazônia para os americanos, para os capitalistas, para que essa região não fosse nem nos maiores pesadelos, digamos, caísse em mãos soviéticas, né? Seria uma coisa muito ruim para o governo federal naquela época, que, como vocês já sabem, era militar. Além disso, para finalizar essa parte, havia uma necessidade de expandir a produção agrícola para atender o mercado interno e também o mercado externo, né? Por quê, galera? Olha só, tá falando de anos 60 para frente. A Segunda Guerra Mundial ela acaba ali em 45. Só que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial destruíram a Europa. Logo havia uma necessidade da Europa, sabe, se reconstruir, e isso leva tempo. Isso não é uma coisa que se faz, sim, sabe, em poucos anos. Então, as produções agrícolas da Europa, por exemplo, foram totalmente ali destruídas. Resultado, havia uma demanda, então, da produção agrícola brasileira para abastecer esses mercados. Só que como as terras do Sudeste, do Sul e do Nordeste já estavam passando ali até por problemas, né, em virtude dessa briga pela posse da terra, dos conflitos e tudo mais, a área que era possível usar para agricultura, a área que podia ser expandida, né, a famosa fronteira agrária ou agrícola, era a Amazônia. Resultado, o governo federal viu aqui a possibilidade de usar essas terras para plantação e começar então o processo de derrubada, de queimada, de desmatamento para usar essas terras para agricultura, para pecuária, enfim, para abastecer esse mercado externo. E o mercado interno também, porque nós estamos falando de um momento em que a indústria no sul e sudeste começa a, sabe, ganhar força, começa a ganhar uma pujança que antes não tinha. E esse mercado agora ele precisa ser abastecido também com esses produtos agrícolas, já que a agricultura nessa região centro-sul do Brasil começa a perder um pouco de espaço para a indústria. Resultado, é necessário então que novas áreas sejam incorporadas aí ao processo de produção agrícola no Brasil. Mais uma vez, a região norte é o alvo favorito, né? Até porque aqui a gente tem a Amazônia. Lembremos que o governo federal via a região amazônica como um vazio demográfico. Logo, uma área que, já que não está ocupada, é uma área que está livre para se plantar e se fazer o que quiser. Na realidade, a gente sabe que não é bem assim. A região era e é pouco habitada, mas passa longe de ser um vazio demográfico. Até porque a gente está aqui, né, caramba? Ora, e a gente não é gente? A gente não conta? E os índios? E os ribeirinhos? E os chamados povos da floresta? Essas pessoas, para o governo federal, elas eram nada. Tanto é que elas foram sumariamente ignoradas e tiveram seus territórios, as suas casas, a sua vida retirados, tudo em nome da satisfação desse progresso capitalista que, mais do que beneficiar a todos, beneficiou a um grupo muito pequeno de pessoas, tá? Então, falar desses processos, dessas causas de conflito aqui na Amazônia, essas são as causas que explicam esse conflito nesse passado mais recente. Porém, nós temos algumas causas que são mais recentes ainda, que são do presente, né? São causas que fizeram com que esses conflitos, que já existiam, que já começaram a crescer nos anos 60 e 70,
se tornassem ainda maiores, talvez, hoje, né? Então a gente vai ver a partir de agora quais seriam essas causas mais recentes do presente que explicam ou que ajudam a entender, né, esses conflitos agrários aqui na Amazônia. Falando agora dessas causas mais recentes, como eu falei, né, no presente, a gente tem ali a especulação imobiliária, que é uma coisa muito comum, presente inclusive nas cidades, né, mas também na zona rural, no campo. A especulação, me enrolei tudinho agora. A especulação imobiliária consiste na formação de estoque de bens imóveis, né, na expectativa, na esperança de que esse valor alcance um futuro, né, um valor bem alto, né. A especulação imobiliária ela aposta nisso, nessa obtenção de maiores lucros no futuro, presumindo, né, que haja uma elevação dos preços dos imóveis, seja pela valorização ali no entorno, seja pela legalização de terras pelo governo federal, ou por algum fator que faça com que aquela terra que está parada fique ali parada por bastante tempo, até que de alguma forma o seu valor seja elevado, para que esse cara que está especulando, né, possa ter um lucro bem maior. E aí esse imóvel, seja ele urbano ou rural, ele acaba então deixando de cumprir a função social, né, já que ele não é utilizado para fins habitacionais e muito menos fins produtivos, apenas como reserva de valor. A gente já tem hoje em dia algumas ações do governo que visam minimizar esse problema, né, como a obrigatoriedade de apresentação de projetos para aquele espaço por parte do seu proprietário. É claro que na prática a gente sabe que isso acontece ainda bastante, né? Sobretudo aqui nessa zona rural do nosso estado, da Amazônia de modo geral, mas do nosso estado também, porque é muito comum que as pessoas se apropriem de terra, muitas das vezes de maneira legal, fraudulenta, né? E deixam a terra parada lá para esperar ela ganhar um valor e no futuro vender, seja para outro proprietário ou até mesmo para o governo federal, através de indenizações por conta de desapropriação de terras, certo? Além de isso, é uma causa muito presente e que ajuda a explicar os conflitos que nós temos atualmente. Além disso, a gente tem a construção, por exemplo, da hidrelétrica de Belo Monte, ali nas proximidades de Altamira, que desapropriou muitos povos indígenas, pescadores, ribeirinhos, chamados povos da floresta, enfim, muita gente teve que sair das suas áreas, onde viveram ali por gerações, em nome desse projeto. Sem contar os danos ambientais. Enfim, cara, foi uma coisa que... é uma coisa que está gerando muito problema lá. E, inclusive, as brigas pela posse da terra. Nesse caso, eu não digo nem briga, né? Porque as famílias foram obrigadas a sair, ou então elas iriam aprender a viver embaixo d'água, respirando dentro d'água. Porque a ordem era, olha, ou vocês saem, ou a gente vai fazer a represa com vocês aí. Deram uma indenização para as famílias, mas foi uma mixaria, né? E nada que pagasse todos os problemas que essas pessoas passaram. Sem contar os próprios animais, né? A floresta, que teve uma área enorme alagada com a construção do lago, né? Para a construção da represa. Além disso, nós já falamos aqui em alguns outros momentos que as estradas que foram criadas aqui na Amazônia, elas serviram como um ponto de partida para brigas pela posse da terra que parece que não tem data para acabar. E nós tivemos capítulos mais recentes dessa briga, porque alguma dessas estradas, né, sobretudo a Santarém e Cuiabá, teve ali alguns trechos asfaltados. Então, uma estrada, ela já é, digamos, um ponto, tudo bem, não são todas as estradas, mas de modo geral uma estrada já é um ponto que, se você tem um imóvel ali perto, quanto mais próximo da estrada, mais valorizado ele é. Se a estrada for asfaltada, então aí que o preço dispara. Então, a partir do momento que você teve essa pavimentação asfáltica em trechos de rodovias, como a BR-163, a Santarém e Cuiabá, presentes ali sendo executados pelo governo federal, automaticamente as margens desse trecho asfaltado passaram a servir como palco de briga para quem queria ocupar aquela terra. Eram grandes empresários, eram pequenos produtores, colonos, migrantes, enfim, todo mundo queria aquilo ali, e quando você tem todo mundo querendo a mesma coisa, o resultado é inevitável, é briga. Além do que, nós temos a expansão do agronegócio, que, para fechar com chave de ouro, entre aspas, né, essa causa dos conflitos agora, recentemente,
a produção amazônica, a produção agropecuária, né, ela tem passado por fases de expansão cada vez mais, sabe, assustadoras. E o agronegócio é uma parte muito importante desse processo. Então, assim, o agronegócio, ou agribusiness, é danado. É a junção de inúmeras atividades que envolvem de forma direta ou indireta toda a cadeia produtiva, seja ela agrícola ou pecuária. Então, quando a gente fala de agronegócio, a gente fala assim de uma coisa que representa a totalidade dessas operações do ciclo, tá? Quando eu digo ciclo, eu falo assim, produção, os serviços financeiros, transporte, marketing, seguro, bolsa de mercadorias, enfim, pega ali desde a plantação, colheita, empacotamento, transporte, a venda. Enfim, a gente não está falando de apenas uma etapa da produção, a gente está falando de todas as etapas que envolvem a produção, seja ela agrícola ou pecuária. E esse agronegócio ele tem estado cada vez mais presente aqui na Amazônia e tem causado cada vez mais confusão e conflitos, porque cada vez mais as áreas que esse tipo de atividade econômica utiliza são gigantescas e muitas vezes eles se fazem valer da sua força para tirar aquela pequena área daquele pequeno produtor para somar a sua já grande área, como se não fosse suficiente tudo aquilo. Então, somando esses 4 fatores que eu acabei de falar para vocês, nós temos as principais causas mais recentes desses conflitos agrários aqui em território amazônico. Continuando, eu resolvi pegar alguns trechos da apostila e colocar aqui, porque, bom, vocês têm que ler a apostila inteira. Aliás, falando de apostila, quem ainda não foi buscar, já está lá na escola, está disponível, então, por favor, faça um esforço, seu pai, sua mãe, algum responsável, enfim, vá lá, porque vocês vão precisar para o acompanhamento das aulas, para a resolução dos exercícios, enfim. Esse é um trecho que está na apostila que eu tirei de lá, e ele vem a se encaixar, de certa forma, nesse último slide que nós colocamos, né? Essas causas mais recentes dos conflitos agrários aqui na Amazônia. Então, em decorrência desse processo de reativação da fronteira, quando eu digo reativação na fronteira, eu falo, por exemplo, das novas ocupações, né, nos trechos asfaltados das rodovias, da expansão da produção do agronegócio, de Belo Monte, enfim, são esses novos acontecimentos que eu falo de reativação da fronteira, né? Então, esses acontecimentos que eu acabei de citar para vocês, eles têm causado uma aceleração dessa expropriação. Quando eu digo expropriação, eu falo de retomada. Tipo, retomada não, na verdade, tomada, né, de terras dos pequenos produtores. A expropriação, ela é esse efeito de retirar, sobretudo do pequeno produtor, né, a terra, a posse da terra, e essa posse agora ela é repassada ao grande empresário, ao grande fazendeiro, ao agronegócio, às grandes corporações. Então, esses acontecimentos recentes, eles têm acelerado essa expropriação e também a exploração da terra, né, a exploração do território, e isso resulta em desmatamento, em muita violência, isso resulta em uma série de consequências ruins para cá, para o nosso território. E isso acaba envolvendo todo mundo mesmo, indígenas, agricultores, os residentes das unidades de conservação, né, as UCs, as comunidades quilombolas, enfim, esses acontecimentos recentes aqui na fronteira norte, na região amazônica, sobretudo aqui no nosso estado do Pará, eles têm causado muitos danos, tanto sociais quanto ambientais e econômicos até. Por que não? Porque já existem vários estudos que mostram que a floresta em pé ela é muito mais lucrativa, ela rende muito mais dinheiro mesmo do que derrubada, seja para a plantação de soja, para a criação de gado, ou como diz o Fernando, para a plantação de gado, né? Que ele perdeu tudinho lá na tragédia lá da represa. Meu Deus, quanta bobagem. Mas enfim, segundo o Fernando, se morreu, morreu, né? Eu deveria ter cortado isso, mas enfim, deixa aí. Então, esses acontecimentos recentes, eles têm causado esses problemas, essa aceleração. É bom que vocês entendam, galera, por favor. Não é que esses acontecimentos recentes causaram a exploração e a expropriação. Na verdade, o que houve foi uma aceleração, um aumento substancial dessas práticas que já existiam anteriormente, porém, elas começaram a passar por um upgrade, digamos assim, nos últimos anos, um upgrade, diga-se de passagem, bem ruim para todos.
Então, assim, todos esses acontecimentos que eu já falei para vocês, que a gente vem vendo já há algum tempo, eles têm causado tantos problemas, tanto sofrimento mesmo, que o sul e o sudeste do Pará é tristemente conhecido como terra sem lei. Esse que está aqui, essa imagem, é mais um trecho que eu peguei da apostila, que mostra que, bom, eu vou até ler para vocês, né? Além desses fatores, as tensões sociais tendem a ter um desfecho violento também pela presença insatisfatória do poder público, principalmente aquele poder legítimo e não corrompido, atenção, e não corrompido pelos grandes interesses econômicos. Galera, assim, quando a gente fala, quando esse trecho fala dessa insatisfação pela falta do poder público, é bom que vocês entendam, que fique bem claro. Quando a gente fala, nesse caso, da falta do poder público, a gente fala do poder público que realmente funciona, um poder público que vem para fazer a lei ser cumprida. E não, como a gente vê tristemente, um poder público que, na verdade, vem para referendar o poder do grande proprietário, do grande fazendeiro, do grande empresário. Então, comumente a gente vê no sul e sudeste do Pará, né, e em outras regiões aqui da Amazônia, mas sobretudo aqui, nessas que eu falei, o poder público, na verdade, servindo como uma espécie de carimbo que vai autorizar os maiores mandos e desmandos, as maiores barbáries, por conta dessas pessoas que são poderosas, que têm bastante dinheiro, que têm bastante força, em detrimento do pequeno produtor rural, que, como sempre, é o que fica ali no prejuízo. O próprio ditado já diz, né, a corda ela sempre arrebenta do lado mais fraco. Nesse caso, o lado mais fraco é esse pequeno produtor, que não tem ninguém por ele, a não ser algumas ONGs, a própria Pastoral da Terra, enfim, algumas instituições que têm força assim, mas às vezes essas instituições elas se veem impotentes mediante a nulidade do governo, que às vezes fecha os olhos, finge que não vê, mas está com o bolso cheio do dinheiro ali. E isso tudo, na verdade, é uma das razões principais até para que a gente tenha esse tipo de coisa, no caso, os conflitos pela posse da terra, né, e tantas mortes, tantas chacinas, tanto sofrimento acontecendo aqui na nossa região, infelizmente. Esse aqui é outro trecho que eu peguei, ele é um pouquinho grande, mas como alguns de vocês são meio preguiçosos, eu vou ler, só escutem. Não é por mera acaso que o estado campeão em grilagem na Amazônia seja também um dos principais focos de criação de novos estados e municípios no Brasil. Os processos de criação de novos municípios e de novos estados muitas vezes são motivados por agentes envolvidos diretamente no ciclo econômico da grilagem. Se, por um lado, a criação de um novo município ou estado significa descentralização administrativa, visando cumprir metas de políticas públicas, por outro lado, pode favorecer as atividades econômicas de uma minoria que continuará a utilizar as instituições públicas em função de seus interesses privados. Beleza, vamos por parte. Não é por mero acaso que o Pará, nesse caso o estado que está sendo colocado aqui é o estado do Pará. O estado do Pará é um dos campeões em relação a essa, sobretudo nos últimos, 50 anos, em relação a essa criação de novos municípios e até mesmo separação de novos estados. Vocês estão ligados que há mais ou menos aí uns 10 anos houve uma proposta de criação de separação, na verdade, do estado do Pará, né, para a criação do estado de Carajás e do estado de Tapajós. Quem estuda um pouquinho mais dessa questão sabe que, na verdade, o discurso da criação desses novos estados e de novos municípios que viriam a surgir posteriormente seria aquele de descentralizar, ou seja, Belém, o governo do estado fica com sede em Belém, então o interior do estado é pouco, digamos, amparado, é pouco assistido. Se houvesse a criação de novos estados, então esses novos estados, essas novas capitais, esses novos governos poderiam dar uma melhor atenção a essas populações que historicamente são ignoradas. Tudo bem, isso aí em parte é até verdade. Porém, a gente sabe que, na verdade, o objetivo por trás dessa possível criação de novos estados seria apenas uma forma de aumentar ainda mais o poder das pessoas que estão aqui na Amazônia, que estão nessas regiões, que já são poderosas, inclusive, né? São pessoas que detêm ali um poder econômico muito forte e, a partir da criação desses novos territórios, essas pessoas iriam somar ao poder econômico o poder político, tá?
Porque se eu tenho muito dinheiro, eu posso comprar muita coisa, mas tem certas questões que eu não posso decidir. Eu só posso decidir se eu for um prefeito, um governador, se eu for um membro do executivo, alguém que mande realmente. Então, ao criar novos municípios, ao criar novos estados, por trás disso tudo, a gente tem, na verdade, o desejo dessas pessoas ricas e poderosas juntarem ao seu poder econômico ao poder político, tá? E isso está muito ligado à questão da grilagem, até porque muitas dessas pessoas que têm poder econômico só tem por conta da grilagem. Na verdade, a grilagem ela é um ponto central de todo esse, digamos assim, dessa árvore que liga os conflitos, né, agrários aqui no Pará. Então, a grilagem ela está intrinsecamente, bonita essa palavra, né, intrinsecamente ligada a todas as questões que envolvem esses conflitos agrários aqui no nosso estado, beleza? Então a gente percebe que nada do que acontece aqui é por acaso, nada é à toa, tudo tem uma razão por trás e quase sempre essas razões envolvem a exploração da terra, a exploração do pequeno proprietário, sabe, a apatia do Estado, mais do que a apatia, a conivência do Estado, certo? Até porque muitas das pessoas que estarão ali, digamos, se beneficiando disso são agentes do Estado. Então, a gente percebe que é todo sabe, uma gama de pessoas que está realmente muito empenhada em fazer com que esses conflitos e todo esse cenário de violência persista por mais um tempo, até essas pessoas poderem, sabe, sugar toda e qualquer moedinha, toda a riqueza possível dessa área, deixando para a população apenas o que sobrar, se sobrar. Como eu falei para vocês, né, essa questão da grilagem, ela tá tão assim ligada, tá tão enraizada aqui na região amazônica que ela está inclusive sendo de certa forma chancelada por aqueles que deveriam combater, né, desde a esfera federal, como é o INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, repito, INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, é um órgão federal que deveria, digamos, organizar essa questão fundiária na Amazônia, deveria fiscalizar, fazer cumprir a lei. No entanto, a gente sabe que nem sempre é o que acontece. E nós temos também o ITERPA, que é o Instituto de Terras do Pará, que deveria fazer a mesma coisa que o INCRA, mas a nível estadual, claro. Não exatamente a mesma coisa que o INCRA, mas também é um órgão que está ligado a essa questão fundiária, agrária aqui na Amazônia, no Pará, desculpa. E a gente sabe que, às vezes, esses órgãos, eles... assim, é só para deixar claro, galera, não quer dizer que os órgãos em si não valham nada, que ninguém lá presta, não é isso, cara. Tem muita gente competente lá, tem muita gente que quer, sabe, fazer as coisas certas, só que a gente precisa entender que quem fica na chefia desses órgãos são políticos. E políticos, normalmente, eles atendem a interesses que nem sempre são os da população, certo? Muitas vezes esses políticos eles têm que atender os interesses de quem botou eles lá. E quando eu digo quem botou eles lá, eu não falo de quem votou neles, eu falo de quem pagou pela campanha, quem financiou a campanha. Então a gente tem, digamos aqui, esses órgãos sendo presididos por pessoas que, via de regra, têm outros objetivos, que não a questão da organização fundiária, porque para fazer isso, para poder aplicar aqui, digamos, medidas que viram se não resolver totalmente, pelo menos amenizar todo esse, sabe, esse mar de crimes, de violência que a gente tem aqui, essas pessoas teriam que aplicar medidas que iriam prejudicar bastante quem paga a campanha, quem financia a campanha. Então, como isso não é possível, né, pelo menos não nessa lógica desses corruptos, a gente vê que a grilagem ela acontece livre, leve e solta porque ela conta com a conivência de institutos como o INCRA e como o ITERPA, que deveriam coibir esse tipo de ação, e na verdade a gente vê que eles até, entre aspas, legalizam, eles tornam um crime legal a partir dessa conivência, a partir dessa participação corrupta e vergonhosa de algumas das lideranças desses órgãos. Mais um trechinho da apostila. Bora ler logo, né? Para proteger o sudeste do Pará do avanço dos grileiros, foram criadas na última década
diversas áreas protegidas, no caso, terras indígenas e unidade de conservação ambiental. Dentre elas se destaca um grupo de unidades de conservação, as UCs, que formam o mosaico da Terra do Meio, nos municípios de Altamira e São Félix do Xingu, que foram criados, na verdade, com o propósito de restringir o avanço da grilagem e dos criadores de gado e do desmatamento nas áreas de floresta. Galera, de modo geral, a criação dessas unidades de conservação, né, dessas UCs, ela pressupõe a presença estatal, né, em decorrência dessa federalização de um território que antes era administrado pelo Estado ou município e serve de espaço para a atuação de ONGs agora, né, auxiliando a formação de uma rede de suporte e apoio à população residente nessas unidades de conservação. Isso também contribui para proteger e organizar a própria população local, né? Porque na medida em que há um aumento, né, no raio de alcance das denúncias de ameaças, isso confere uma maior visibilidade na situação das populações locais, tirando essas populações do anonimato nacional e internacional até. Isso faz com que o Estado seja pressionado a atuar na região, protegendo os moradores ameaçados e tal. A gente sabe que infelizmente nem sempre acontece assim, só que é interessante que, eu espero que vocês tenham prestado atenção nessa parte, que essas unidades de conservação agora elas são territórios federais, ou seja, é obrigação do Estado. Quando eu digo Estado, eu não quero falar Estado, governo estadual, né? Eu falo Estado, governo federal mesmo. É obrigação do Estado, sabe, prover aquela região que agora é território federal uma maior segurança, uma maior regulamentação, uma maior proteção, né? Não só para a floresta em si, para a fauna e para a flora, mas principalmente, ou também, né, para as populações que moram nessas áreas de conservação. Eu falo de índios, falo de ribeirinhos, quilombolas, os povos da floresta. Enfim, essas pessoas elas precisam demais da proteção do Estado, porque se não tiverem isso, elas ficarão desamparadas, elas ficarão à margem, à mercê da vontade desses grandes proprietários de terra, desses fazendeiros, que nós já vimos que são impiedosos, eles não têm um pingo de remorso em retirar pessoas que vivem nos seus territórios há gerações, tudo em nome do aumento dos seus lucros. Então a gente percebe que ao federalizar esses territórios, né, ao torná-los unidades de conservação, unidade de proteção ambiental, existe essa possibilidade. ONGs costumam atuar nessa região e costumam denunciar os crimes. Infelizmente, às vezes, isso é pouco, porque a denúncia ela deve ir para o governo, e o governo que deveria coibir. Bom, já falei sobre isso, né? Então a gente vê que, pelo menos assim, nos tempos que nós vivemos hoje, com a questão do avanço tecnológico, a gente não precisa mais ficar preso somente ao governo. Encaminhe-se a denúncia para o governo. Só que agora as redes sociais estão aí, dando voz, dando visibilidade para tudo que acontece aqui. Até mesmo nas aulas de geografia, no nono ano, que a gente falou sobre globalização, esse é um dos efeitos da globalização, um dos efeitos positivos. A gente pode fazer notícia, a gente pode divulgar o que a gente quiser a partir do local que nós estivermos, sem necessidade de um intermediário. Com uma câmera, você consegue se conectar com o mundo e você começa a mostrar tudo o que está acontecendo, todas as mazelas, todo o desrespeito, tanto do governo quanto dos empresários, que fazem isso por conta da conivência do governo. Então, essa é uma atitude tomada pelo governo federal, né, de federalizar essas áreas, que na prática não é tão bonita e tão bem feita quanto é no papel, né? O discurso é maravilhoso, mas a gente sabe que na realidade às vezes está bem longe daquilo que se propõe. Mas já é um começo, já é algo que, digamos, que a gente pode ter como ponto de partida para tentar melhorar essa situação que a gente vive, essa situação dramática que é vivida por várias e várias famílias aqui na região sul e sudeste do Pará, em toda a Amazônia, mas sobretudo nessas regiões que eu falei. Tá, galera, vou tentar ir rapidinho agora, porque já está ficando longo o vídeo. Eu quero que, enfim, e como a gente resolve esse problema? Como é que o governo pode resolver essa questão? Uma das opções mais, digamos, práticas e que talvez resolvesse de uma vez por todas é a reforma agrária.
que já se arrasta há muito, muito tempo. São décadas, cara, décadas e décadas e décadas que se fala sobre reforma agrária e, na verdade, pouco se produz. E isso não vai para frente por uma razão muito simples. Quem deveria fazer a reforma agrária avançar é justamente aqueles que vão ser muito prejudicados com a reforma agrária. Eu falo de políticos e falo também de grandes latifundiários que financiam campanhas políticas. Então, como é que esses políticos vão aprovar leis que vão contra os seus interesses? Quer dizer, não vai rolar, né? Infelizmente é uma utopia, não vai rolar, porque é impensável que a gente tenha no Brasil um quadro político suficientemente grande a ponto de fazer uma reforma como essa passar. Passa a reforma da Previdência, reforma tributária, essas que para ferrar o trabalhador, essas passam, passa suave. Mas essa, reforma agrária, eu acho que eu vou morrer, reencarnar e não vai rolar de novo. Então, assim, mas de modo geral, a reforma agrária é essa reorganização. Muita gente pensa errado, entende errado. A reforma agrária não é pegar terra do fazendeiro e dar para quem não tem. Não é pegar terra de quem trabalha e dar para o sem terra, que na cabeça de muita gente é vagabundo. Não é nada disso. Tá? A reforma agrária, na verdade, é a reorganização dessa estrutura fundiária, que começou a ser bagunçada lá atrás com a política, com a lei de terras. Lembra que nós falamos no início do vídeo. Tá? Então, a reforma agrária ela deveria tentar, digamos, minimizar esses prejuízos. O Brasil ele tem muita terra mesmo que é desocupada, que está lá apenas pela especulação imobiliária, que está apenas para que esses especuladores possam tentar lucrar de forma, ali, entre aspas, criminosa, né? Não dando à terra o seu uso, a sua função social. Então, o governo, ele, através da reforma agrária, ele poderia, de fato, dar à terra o seu uso adequado, né? Fazer com que a terra tenha a sua função adequada, que é a produção de alimentos, produção de vida mesmo, né? Que a terra possa ser utilizada para um desenvolvimento social e econômico e não apenas como fruto dessa especulação imobiliária. A reforma agrária ela poderia fazer isso através da desapropriação, da indenização e principalmente dessa redistribuição de terra para quem de fato quer trabalhar. Como eu disse, pensar que isso vai acontecer é utopia, porque quem deveria fazer isso acontecer não vai fazer. Um outro passo muito importante para diminuição, para tentar pelo menos amenizar esses problemas que a gente tem aqui em relação à posse da terra na Amazônia, é a demarcação das terras indígenas. E mais uma vez, galera, do mesmo jeito que eu disse que a reforma agrária não é nenhum favor, a demarcação de terras indígenas também não é um favor, tá? Não é um benefício, não é tipo nada, cara. A gente tem que entender que quando os portugueses, quando os europeus chegaram, quem estava aqui eram os índios, cara. A terra é deles. Ah, mas eles não vão plantar, mas eles não vão fazer. Não interessa, pô. A terra é deles e acabou. Então, assim, é uma questão constitucional isso. A Constituição, ali no seu artigo 231, garante que os povos originários têm direito ao acesso à terra, tá? O que acontece é que muita gente ignora isso, sobretudo pessoas ricas, poderosas e ali com amigos influentes nas esferas governamentais, e fazem com que as terras que deveriam ser desses povos originários sejam utilizadas apenas a serviço do grande capital, né? Explorando, matando, traficando, poluindo, enfim, acabando com todo o nosso patrimônio ambiental e principalmente até acabando com perspectivas sociais desses povos que habitam essas terras há gerações. Então a demarcação, não só a demarcação, porque não adianta só dizer que a terra é do índio e pronto. A demarcação e a garantia, né, por parte do governo, a partir de ações, de medidas políticas que garantissem de fato que essas terras seriam indígenas e permaneceriam sendo indígenas. Como eu disse, isso tudo que a gente está falando aqui é um tanto quanto utópico, porque já falei sobre isso, os motivos já não vou ficar me repetindo, mas enfim, a gente espera que em um futuro próximo as coisas possam melhorar, porque no momento o quadro que a gente vive é bem triste e, bem, eu tenho um cuidado muito grande em falar sobre questões políticas, mas se alguém viu a última fala do ministro do Meio Ambiente sobre o que ele planeja para a Amazônia, enfim, a gente pode perceber que o nosso futuro ele talvez seja pior do que é o presente. Aguardemos e torçamos para que as coisas de fato não sejam como aparentemente vão ser, né?
Bom, galerinha, por hoje é isso, tá? O vídeo ficou meio longo, peço desculpas, mas eu acho que era importante falar sobre essas coisas e na próxima eu tento fazer um mais curtinho, tá? Um grande abraço, beijo e fui! Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not